Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel. Nós somos do curso de Licenciatura de Computação da IFTM, do Polo de Araguari. Estamos aqui para apresentar o trabalho da matéria de Fundamentos de Matemática, do professor Antônio de Almeida e o tutor Davi. Nós escolhemos o tema de equações quadráticas e nosso grupo é composto pelo Adaildo de Souza Silva, pelo Alessandro Pereira de Carvalho, Cristiano Gregório da Silva, por mim, Daniel de Oliveira Camargo, Fernanda Campos Graciano e o Newton Davi Batista. Bom, toda função quadrática, ela é uma equação formada pela variável y, né, que é a x quadrado, mais bx mais c, onde y é a variável dependente, o x é uma variável independente. Então, para você obter esse valor, você equivale ao zero, à equação, sendo que o a sempre vai ter que ser diferente de zero. Caso contrário, ela não vai ser uma função quadrática ou de segundo grau. A forma de nós calcularmos essa função é jogando na fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que é a função menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta nós achamos pela equação b ao quadrado menos 4ac, onde o valor de a, se ele for positivo, vai ser formado um gráfico com a parábola com a concavidade voltada para cima. Se o valor de a for negativo, a concavidade vai ser, obviamente, para baixo. Então, nós temos algumas peculiaridades, onde se o delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, vamos ter duas raízes reais iguais. Se o delta for menor que zero, as raízes vão ser complexas. Aqui nós temos o vértice da parábola. Geralmente, o vértice da parábola ela é calculado pelo valor, por duas fórmulas que a gente consegue encontrar. Se for uma variável em função de x, ela é calculada com a fórmula menos b sobre 2a, e se ela for calculada em função, em razão de y, ela vai ser o delta sobre 4a. Então, sim, nós temos vários exemplos na prática que nós pegamos um específico aqui, que nós vamos utilizar uma ferramenta, que é o GeoGebra, que nós vamos pegar esse exemplo específico aqui para traçar essa função aqui desse exercício lá no gráfico do GeoGebra. Então, aqui, por exemplo, o exemplo na prática esportiva de futebol. Para calcular uma trajetória da bola, num chute a gol, é calculado com base em uma parábola. Supondo que a altura de h em metros, t segundos após o chute, seja dada por t menos t2 mais 6t, em que aí é possível calcular o instante que a bola atinge a altura máxima, que seria nessa fórmula aqui específica do vértice. Então, sendo assim, o que está sendo perguntado corresponde às coordenadas do vértice da parábola, que possui a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o a, aqui nesse exemplo, ele é negativo. Se fosse um valor positivo, a concavidade seria voltada para cima. Como a gente tenta buscar o ponto máximo, a gente vai jogar naquela fórmula, naquela segunda fórmula. Porque como a gente quer a altura, a gente quer algo em razão do eixo y, que seria delta sobre 4a. A gente procurando e calculando esses valores aqui, a gente vai achar o valor de 9 metros. Ou seja, jogando isso na função, y vai ser, x vai ser igual a, y vai ser igual a 3, que é igual a menos 9, mais 18, que é igual a 9. Aí, jogando isso para o GeoGebra, vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. A gente vai ter o seguinte gráfico daquela função.
específica do exercício da atividade de futebol. A gente vai jogar aqui a função menos x ao quadrado mais 6x mais 0. A gente vai dar um enter aqui. E foi calculado, no caso foi demonstrado graficamente o que foi demonstrado naquela atividade, exercício. Ou seja, a gente calculou o ponto máximo que a bola vai chegar num lançamento. E esse é um exemplo prático, mas existem outros exemplos também que a gente pode utilizar a função de segundo grau. Por exemplo, era muito utilizado para calcular projétil de míssil, também em cálculo de posicionamento de antena, entre outros exemplos. Aqui a gente vê que o eixo X ele passa pelo 3 e o Y ele alcança o 9. Então, assim, graficamente a gente demonstra essa atividade que eu tinha falado aqui naquele gráfico. Como eu tinha falado anteriormente, a trajetória da bola, nesse exemplo, né, específico que eu tinha falado, só que também tem um outro exemplo aqui que a gente pode mencionar, que é referente à queda livre. Bom, acredito que seja isso resume muito bem nossa função de segundo grau. Existem algumas particularidades, né? Como eu tinha falado, que quando o valor de A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando o valor de A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Todos esses exemplos a gente consegue jogar em alguma função específica, alguma atividade específica, para poder achar o valor do ponto máximo. E é isso. Agradecer aí todo mundo. Muito obrigado aí.